Sábado com notícia de montão no Tricolor. Jogador no mercado para ser vendido, Gabriel? Vamos falar sobre isso. Tem notícia aí também sobre a parceria do magnata grego com São Paulo. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Bom, hoje no sabadão aí tivemos aí mais um jogador do São Paulo sendo convocado para a data FIFA, rapaziada. Olha só, o volante Bobadilha foi convocado para defender a seleção do Paraguai nos próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? Ele vai enfrentar aí, né, o Chile, né, Paraguai e Chile no dia 20, aí, e tem Colômbia e Paraguai no dia 25, tá? São os dois jogos aí que o Bobadilha vai defender a sua seleção, aí na seleção Paraguai. Vamos torcer que pelo menos ele volte bem, né, porque ele, apesar das muitas críticas que o Bobadilha tem, eu sempre achei ele um jogador, né, com potencial, jovem, entendeu? E acho que ele fez bons jogos no ano passado, mas esse ano tá triste, viu? Esse ano, cara, olha, acho que não teve uma atuação dele que se salvou esse ano. O começo de ano do Bobadilha é terrível. Achei que ele já fez bons jogos no ano passado, foi até titular, né, pelo tanto de lesão que a gente teve na posição, né, Pablo Maia, Alisson acabou virando titular aí e vai ser convocado. Ele costuma jogar muito bem lá, quase sempre é titular da seleção dele, então eu espero que ele vá, jogue bem e volte melhor ainda, né? Não, que volte bem, porque ele tá muito mal aí nos jogos que ele entrou. A gente até comentou, acho que foi ontem, né, de que o GE até fez uma matéria sobre isso, que ele é um jogador aí jovem, que tem mercado e é um jogador de uma possível venda para o futebol europeu aí, e ele vem perdendo bastante espaço, né? Ele vem perdendo bastante espaço, sendo que ele era titular do time ano passado e perdeu muito espaço esse ano, porque quando entrou muito mal mesmo. Espero que ele volte bem aí desses jogos aí pela sua seleção, tá bom? A gente comentou com vocês ontem sobre o jogo treino que o São Paulo quer fazer aí contra o São Bernardo, tá? E temos mais detalhes aqui, a informação do GE. O São Paulo planeja fazer um jogo treino no dia 22, que vai dar no sábado, contra o São Bernardo no Morumbi, tá? Vai ser no Morumbi esse jogo treino aí. A atividade vai ser fechada ao público, tá? Então vai ser no Morumbi, mas não vai ter público, tá? Esse jogo treino servirá para os Boidia colocar os jogadores em ação nesse período de quase 20 dias sem jogos, já que o São Paulo só volta a jogar no dia 30 na estreia do Brasileirão. O São Paulo fez um jogo treino contra o Grêmio Mauense, né? Acho que esse é o time, se eu não estou enganado, na sexta-feira, e já está planejando um novo jogo treino contra o São Bernardo no dia 22, né? Isso, cara, o objetivo é para não ficar tanto tempo sem jogar aí, porque, cara, assim, mano, o calendário é uma doideira, né, no futebol brasileiro. E quando começa o Paulistão é jogo domingo e quarta é uma loucura. E, cara, quando o teu time no Paulistão é eliminado ou nas quartas ou na semifinal, como foi o caso do São Paulo, tu fica muito tempo sem jogar. A gente foi eliminado na semifinal, ou melhor, tiraram a gente do campeonato na semifinal, então você vai ficar aí quase 20 dias sem jogar, né? Nos 2 anos anteriores, em 24 e em 23, o São Paulo ficou um mês sem jogar, porque ele foi eliminado nas quartas, né? Então ficou um mês sem jogar ali até estrear no Brasileirão. Isso é muito ruim, que é ficar sem jogo, né, cara? Ficar sem jogo é muito ruim e por isso vai ter que ter jogo treino aí, né, para os caras não perderem aí o ritmo de jogo. São Paulo que tá, os jogadores que estão de folga, né, folgam hoje sábado, amanhã domingo e segunda-feira todo mundo se reapresenta aí para continuar a preparação, né, para o jogo do dia 30 contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente teve aí, como eu falei pra vocês do Bobadilha que foi convocado, tá? O Ferrares tem sido o primeiro jogador do São Paulo convocado, né, para a seleção da Venezuela aí, e vamos falar sobre ele porque temos alguns pontos aqui interessantes, matéria do GE, olha só. O zagueiro Ferrares do São Paulo embarca neste sábado para a Venezuela, onde vai se juntar à seleção do seu país na próxima segunda-feira. Convocado para as 2 rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, o zagueiro aproveitou 2 dias de folga recebido pelo São Paulo para antecipar a sua viagem ao país. Olha aí. Aos 26 anos, ele foi chamado pelo técnico Fernando Batista para os jogos aí contra o Equador no dia 21 e contra o Peru no dia 25. Tá? Ele volta ao Brasil no dia
27, tá? Dia 27, então, é quando o Ferrarese retorna aí ao Brasil. Então, né, retorna dia 27, jogar só dia 30, então não deve ser problema aí pro jogo contra o time do Sport. Ele que vinha sendo titular, tem 3 jogos já que ele joga aí como titular, né? A convocação aconteceu no melhor momento de Ferrarese na temporada. Depois de começar com reserva improvisado muitas vezes como lateral direito, ele voltou a ser titular nas últimas 3 partidas, quando o técnico Luiz Beldia adotou uma linha defensiva com 3 zagueiros. Ele atuou contra São Bernardo, Novo Horizontino e Palmeiras, né? E ele jogou bem os 3 jogos, né? Não comprometeu em nenhum, inclusive no último jogo contra o Palmeiras, né? Que foi o jogo que a gente saiu do campeonato. Ele deu uma bola linda pro Caleri na pequena área fazer o gol. O Caleri cabeceou para fora. Foi o lance seguinte do pênalti, né? Teve o pênalti. Ao lance seguinte, o Alisson cruzou a bola ali na entrada da área, né? O Ferrarese só ajeita pro Caleri. O Caleri sozinho cabeceia para fora aí. É um jogador que, cara... Mas sabe o que eu gosto do Ferrarese? Além dele ser bom jogador, ele é um jogador que ele tem uma característica que eu acho que eu gosto muito. Que é aquele típico jogador que erra muito pouco. Tem jogador que erra muito, tem jogador que erra muito pouco, e esse cara é o Ferrarese. Mano, qual foi o jogo que o São Paulo perdeu por causa do Ferrarese? Pô, o Ferrarese hoje comprometeu, ele não compromete, né? Tem jogos que ele joga muito bem, tem jogos que a gente nem fala dele porque ele não compromete, porque é um jogador que erra muito pouco, entendeu? E isso é muito valioso, né, cara? Então, fico muito feliz, já comentei isso em outros vídeos, que ele tá ganhando agora uma sequência, tá jogando bem, porque ele tem potencial para ser titular do time nessa linha de 3 zagueiros, né? E sempre foi cobrado aí pelos técnicos do São Paulo, porque ele é bom, né? Ele é muito bom aí, tá? Aí, o que acontece, rapaziada? Mercado quente, olha só. Em 2024, o Ferrarese teve várias convocações para a seleção da Venezuela, atuando também em 3 partidas da Copa América disputadas nos Estados Unidos e também nas eliminatórias, né? Jogou jogos eliminatórios, jogou 3 jogos na Copa América e tudo mais. O destaque pela seleção colocou o jogador na mira de alguns clubes em dezembro, como o Inter Miami, que é o time do Messi, né, que joga aí a Major League Soccer nos Estados Unidos, e também o Talleres da Argentina. Em ambos os casos, as propostas eram de empréstimo, sem obrigação de compra, um modelo que o São Paulo não achou interessante, né? Então, um jogador que está bastante valorizado no mercado, e o já acrescenta aqui, ó. Ferrarese é um dos jogadores valorizados do elenco do São Paulo, que tem mercado e pode ser vendido para fazer caixa. É aquela que eu comento para vocês, rapaziada. Jogador que é convocado para a seleção, o cara se valoriza muito. Porque você vai olhar aqui, né, teve o Inter Miami fazendo proposta, o Talleres fazendo proposta. Isso porque ele nem estava jogando no São Paulo, né? Porque as seleções, irmão, pode ser Paraguai, Venezuela, Equador, mano, qualquer seleção valoriza muito o jogador, entendeu? E ele sempre jogou bem na seleção e isso dá um destaque para ele, uma visibilidade aí, né? Tanto que recebeu propostas mesmo sem jogar no São Paulo, ficando no banco do São Paulo. E agora com ele jogando, né, sendo titular aí, irmão, e jogando bem, é um jogador que tem mercado, ele é jovem, né? E eu já até comentei isso aqui com vocês no vídeo do Bobadilha, se eu não me engano. Bobadilha, Ferrarese, cara, são jogadores aí que eu não vou nem falar uma proposta boa, chega uma proposta razoável aí, o São Paulo vai vender, entendeu? Não vou nem falar proposta boa, porque a gente viu como é que o Moreira saiu e como o William Gomes saiu, então não dá nem pra falar que seria uma proposta boa. Chegando a proposta aí razoável, o São Paulo vai vender, tá? Vai vender porque o São Paulo tem, como todo ano tem aquelas metas de vendas, esse ano tem um FDIC, né? E o FDIC tem que cumprir tudinho bonitinho, entendeu? Ano passado o São Paulo não cumpriu, né, com a meta de venda de jogador, e por isso que teve um déficit muito grande. Também por isso, né? E esse ano tem que cumprir, irmão. O FDIC lá tem que cumprir tudinho bonitinho, né? Então, vai ter vinda no meio do ano aí, tá? Aí pode ser o Bobadilha, o Ferrarese, o André Silva, são jogadores chegando proposta aí, irmão. Esquece, a gente sabe que vai sair aí, tá? Não tenho dúvida alguma aí disso, tá bom? Falando em André Silva, eu acabei citando ele, rapaziada, olha aí. André Silva é o vice-líder em gols por minuto no Paulistão. O atacante, até o momento, é o segundo jogador que precisa de menos minutos para balançar as redes no Paulistão de 2025. O atleta também é o artilheiro do São Paulo na competição com 5 gols marcados. O André Silva precisou de apenas 90 minutos para marcar um gol no Paulistão. O atacante tem 5 gols em 13 jogos disputados, sendo apenas 4 como titular da competição.
Nesse quesito, o atacante fica atrás apenas do Léo Gamalho do Mirassol, que precisa de apenas 64 minutos para poder marcar um gol. Tu vai pegar o gol os gols, né, que os jogadores fazem, e tu vai pegar aí também os jogos, tu vai ver aí quantos minutos, né, em média ele precisa para fazer um gol. A média do André Silva no Paulistão, né, 5 gols em 13 jogos, é de um gol a cada 90 minutos. Então a cada 90 minutos ele tem média de fazer um gol no Paulistão, e isso dá atrás do Léo Gamalho do Mirassol, né, que precisa de apenas 64 minutos para poder fazer o gol. Então o André Silva é o segundo jogador do Paulistão até aqui, né, que precisa de menos minutos para poder balançar as redes, né? Vem fazendo uma grande temporada, um dos destaques do São Paulo no ano, tanto é que tem muita gente que pede para ele ser titular no lugar do Calera. Lembrando que no ano passado, em 2024, no Brasileirão, ele fez mais gols que o Calera, que chama bastante atenção, né? Então ele é reserva e marcou com o titular no Brasileirão, que é a principal competição nacional, né? Então, um jogador que chama bastante atenção é aí, como eu falei, tanto é que tem uma boa parte da torcida que pede para ele ser titular aí do time do São Paulo, né? Porque vem realmente muito bem aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Bora falar aí sobre o Grego, né? Porque a gente já comentou com vocês durante os últimos dias que o São Paulo está muito perto, né? Já está em questão de documento para poder fechar essa parceria aí com o Grego, né? Porém, tem uma questão que tem que ser aprovada ainda para ter realmente a parceria sacramentada, matéria aqui do Estadão. Olha só. Recentemente, o São Paulo e o Grego alinharam pontos do possível acordo que deve encaminhar a formulação de minutas de contrato. Entretanto, para assinar o contrato de fato, a proposta precisa ser apresentada ao Conselho de Administração, o qual o Casares preside. Depois deve ser marcada uma reunião no Conselho Deliberativo que precisa aprovar esse acordo. Isso é um ponto importante. Aí vocês vão lembrar, né, que em fevereiro teve uma reunião lá sobre isso. Olha só. O tema divide opiniões. Em fevereiro, o Casares se reuniu com conselheiros para apresentar o que já havia sido dialogado com o Marinacci. Além de temas como o fundo de investimento, né, que é o FDIC aí do São Paulo, e também a reforma do Morumbis. Um grupo de torcedores protestou contra o dirigente ao lado de fora da reunião. A principal motivação era o fato do Casares mexer com Cotia, disse uma fonte à reportagem do Estadão na época, tá? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que, tá, o Conselho de Administração do São Paulo e o Conselho Deliberativo, os dois têm que aprovar para ter a assinatura do contrato. Então já tem o acordo já encaminhado com o Grego, mas tem que ter essas aprovações aí para poder literalmente sacramentar o negócio e o Grego fechar aí com o São Paulo. Eu acho que isso não vai ser problema, por quê? Porque tanto o Conselho de Administração, óbvio, né, porque o de Administração foi o Casares que botou lá, e o Conselho Deliberativo, todo mundo ali, cara, ou quase todo mundo, 90% ou mais disso, aprovam não, eles são apoiadores do Casares, né? Aquele negócio que a gente sempre fala. Esse grupo político do São Paulo, irmão, eles tomam conta do São Paulo, não tem oposição. E a oposição que tem, infelizmente, é bem pequena em relação, né, à situação, né, que é do Casares. Então, irmão, qualquer coisa que o Casares for fazer em questão de contrato, de parceria, dificilmente você vai ver algo não sendo aprovado. Tanto é que tudo que o Casares fez até hoje foi aprovado, né? Porque o conselho quase todo aí apoia o Casares e apoia essa gestão. Então, imagino eu que não vai ter nenhum tipo de problema aí essa aprovação do Conselho Deliberativo do São Paulo. A última situação envolvendo o conselho que saiu foi essa reunião que teve em fevereiro, né? Depois dessa reunião em fevereiro, não saiu nenhuma notícia mais em relação à aprovação ou não, né? Vamos aguardar os próximos dias aí, porque realmente essa parceria está muito bem encaminhada, mas antes de assinar o contrato tem que ter a aprovação aí do conselho. O PVC tinha trago informação nessa semana, né, que o Casares vem sendo muito pressionado e cobrado, né, nos bastidores aí, para poder esclarecer algumas coisas no São Paulo em relação à parte financeira, né? Sobre a parte financeira do São Paulo, né, que atrasou o salário, sobre também um dos temas também que ele foi cobrado sobre a questão também do Grego, né? Porque é algo ainda que a gente sabe muito pouco de como vai ser essa parceria, né? De quanto São Paulo vai ter, de quanto o Grego vai ter direito, né? Então é algo que tem encaminhado, mas a gente precisa saber de mais coisas ainda para saber se realmente o negócio é bom ou não para o time do São Paulo, né? Enfim.
Desde 2020, o técnico Luiz Ubeldia é o técnico do São Paulo com pior aproveitamento em clássicos, rapaziada. Desde 2020, tá? De 2020 para cá, o Dorival Júnior teve aí 57% de aproveitamento em clássicos, é o melhor aproveitamento. Em segundo, tem o Fernando Diniz com 50% de aproveitamento. Em terceiro, o Rogério Ceni com 48% de aproveitamento. Depois a gente tem aí em quarto o Crespo com 47% de aproveitamento. Em quinto, o Carpini com 42%. E por último, o Zubeldia com 37%. Tá? Então, de 2020 para cá, o Zubeldia é o técnico com pior aproveitamento em clássicos, né? Contra Santos, Corinthians e também aí o Palmeiras, né? Enfim, complicado isso aí. Esse aqui é um dos pontos que melhorou bastante na gestão do Casares, foi a questão do clássico. Na gestão do Leco, na gestão do anterior, o São Paulo não ganhava clássico com ninguém. São Paulo, tu ia jogar clássico contra Palmeiras, quando a gente sabia que o São Paulo ia perder. Era de jeito. Nessa gestão do Casares, os números nos clássicos melhorou bastante, né? Mas, no momento, né, a gente está com uma descanso do clássico contra o Palmeiras, que os últimos 10 clássicos do São Paulo, os números eram bem baixos, era 30 e poucos por cento de aproveitamento, e o técnico atual do São Paulo também tem aproveitamento bem abaixo. Então, o momento atual do São Paulo em clássico é ruim, né? O da gestão, desde que o Casares entrou, melhorou, mas o aproveitamento atual do São Paulo em clássicos é ruim, né? E o Zubeldia tem um pior aproveitamento aí entre todos os técnicos que passaram pelo São Paulo. Fiquei surpreso com o Dorival Júnior com 57%. Não tinha noção que ele era o que tinha um melhor aproveitamento de 2020 para cá, não. Fiquei surpreso com isso aí, né? Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.